Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sombras na Escuridão. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu contarei para vocês a história de Mark Chapman, o homem que tirou a vida de John Lennon. Mark David Chapman nasceu no dia 10 de maio de 1955 em Fort Worth, Texas. Ele teve uma infância um tanto difícil. Ele tinha uma irmã que era 7 anos mais nova do que ele, e eles viviam com medo de seu pai, chamado David Curtis Chapman. Ele era um ex-agente das Forças Armadas Americanas. Ele ofendia muito a mãe deles, chamada Diane Elizabeth, passava por diversos abusos psicológicos feitos pelo pai. Chapman ficava a maior parte do tempo em seu quarto e lá ele começou a criar diversas fantasias em sua mente. E uma delas, ele se tornou um líder de um grande grupo de pessoas que viviam dentro da parede de seu quarto. Aos seus 14 anos, ele começou a usar drogas e matar aula. Ele chegou até mesmo a fugir de casa, onde passou 2 semanas longe, morando nas ruas de Atlanta. Um outro relato, dito por ele mesmo, é que nessa mesma época ele começou a sofrer bullying na escola por não ser um bom atleta. Em 1971, Chapman se tornou presbiteriano e começou a distribuir bíblias. Nessa época, ele conheceu Jessica, quem se tornaria a sua namorada. Neste mesmo ano, ele começou a trabalhar em um acampamento infantil. Ele se deu muito bem com o trabalho e também com as crianças. Rapidamente ele subiu de cargo e se tornou diretor assistente. Lá ele fez amigos e um deles deu a ele um livro que marcaria a sua vida, chamado O Apanhador do Campo de Centeio. Meses depois, ele e a sua namorada começaram a estudar em uma faculdade presbiteriana, realizando o curso de artes. No entanto, o seu desempenho nos estudos, que era bom, começou a cair. O motivo? Ele estava traindo a sua namorada. Ele começou a se sentir muito culpado, passou até mesmo a ter pensamentos suicidas. Largou a faculdade e logo após um tempo a sua namorada descobriu e também o deixou. Depois disso, ele chegou a voltar a trabalhar em um outro acampamento infantil, porém não durou muito tempo. Após isso, ele arrumou um emprego de segurança. Isso fez com que ele obtivesse a licença para andar armado. Ele tentou retomar a faculdade, mas não conseguiu. Após isso, ele se mudou para o Havaí e lá teve sua primeira tentativa de suicídio por asfixia de monóxido de carbono. Porém, ele não teve sucesso na sua tentativa. Nessa mesma época, os seus pais entraram em um processo de divórcio. Nesse meio tempo, a sua mãe se mudou para o Havaí para morar junto dele. No ano de 1978, o Chapman ele começou a fazer uma viagem pelo mundo. Conheceu muitos países e também muitas cidades. As principais que ele conheceu foi Tóquio, Hong Kong, Bangkok, Delhi, Geneva, Londres, Paris, Dublin, enfim, dentre outras. Ele conheceu vários lugares e também muitas culturas diferentes. Nesse mesmo ano, ele começou a namorar a sua agente de viagem chamada Gloria Abbey. Eles então se casaram no dia 2 de junho de 1979. Após o matrimônio, Chapman começou a trabalhar em um hospital. Ele trabalhava na parte ali do almoxarifado, na parte da papelada, imprimindo tudo. Ele sempre se manteve afastado dos outros funcionários. Ele não queria amizade, ele apenas fazia o seu trabalho e ia embora. Após um tempo trabalhando por lá, ele foi demitido, mas pouquíssimo depois ele foi readmitido. Nessa sua segunda passagem pelo hospital, ele começou a ter relações com uma enfermeira, então ele achou melhor desistir daquele emprego. Em seguida, ele começou a trabalhar como segurança. Nesse seu novo emprego, ele começou a beber de uma maneira totalmente descontrolada. Ele então passou a ter diversas obsessões. A maior delas, podemos dizer, que era pelo livro O Apanhador no Campo de Centeio. Outra que também era muito forte e que não vai impressionar vocês é pelas músicas e também pelo John Lennon. Dentre todas essas obsessões, ele voltou a ter aqueles pensamentos que ele tinha na infância, que eu relatei aqui para vocês, que era das pessoas que ele fantasiava morar em sua parede.
Ele então retoma com esses pensamentos. Em setembro de 1980, ele escreveu uma carta para uma amiga, dizendo: "Eu estou ficando louco." Assinado O Apanhador no Campo de Centeio. Chapman diz que começou a planejar o assassinato de John Lennon 3 meses antes do ocorrido. Apesar de ser um grande fã dos Beatles e também de idolatrar John Lennon, Chapman diz que o seu ódio pelo cantor começou quando ele disse que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Ele ficou extremamente revoltado e não entendia como uma pessoa podia dizer algo como aquilo. O seu ódio só aumentou quando, em 1971, os Beatles lançaram a música Imagine. Chapman acreditava que John Lennon estava conspirando contra os ensinamentos de Jesus. Mas, além desse motivo, existia outro. John Lennon nos disse para imaginarmos que não existem posses. E lá estava ele, com milhões de dólares, iates, fazendas e mansões, rindo de pessoas como eu, que acreditaram em suas mentiras, compravam os discos dele e alicerciavam boa parte de suas vidas com as músicas dele. Chapman foi para Nova York em outubro de 1980, mas ele não ficou por muito tempo. Após algum período, ele voltou para Atlanta para comprar munições com algumas pessoas que ele conhecia. Em novembro, ele voltou para Nova York. Mas ele resolveu retornar para o Havaí para contar para sua mulher sobre a sua obsessão em matar John Lennon. Ele mostrou a arma e as munições, mas, mesmo sabendo de todo o plano, ela nunca informou a polícia. Ou até mesmo chegou a procurar qualquer tipo de ajuda médica para Chapman. O Mark Chapman ele chegou a marcar uma consulta em uma clínica psiquiátrica, mas ele acabou não indo porque viajou para Nova York no dia 6 de dezembro de 1980. O Chapman diz que um dia antes do assassinato ele estava assistindo televisão e apareceu uma mensagem que dizia: "Não matarás." Ele entende que isso pode ter sido um sinal. Por volta das 10h50, John Lennon e sua esposa Yoko Ono eles saíram de um estúdio de gravação e se dirigiram até o prédio Dakota, na verdade, o edifício Dakota, que é localizado em frente ao Central Park em Nova York, o local onde John Lennon morava com sua esposa desde que se mudou para os Estados Unidos. Chegando no edifício, a esposa de John Lennon, ela saiu na frente e se dirigiu à recepção do prédio. John Lennon veio logo atrás, acenando para os seus fãs e dando autógrafos. Conforme ele ia caminhando, ele foi surpreendido por um grito que chamava o seu nome. Quando olhou, ele foi alvejado por 5 disparos. O primeiro disparo, ele acabou atingindo uma janela do prédio. Já os outros 4 foram fatais. 3 tiros acertaram as costas do cantor e um acertou a artéria aorta, que foi responsável pela maior perda de sangue do seu corpo. Após ouvir os disparos e ver John Lennon caído no chão, o porteiro do edifício correu em direção de Mark Chapman e desarmou o garoto. Nesse mesmo momento, ele olhou para a cara dele e disse: "Você sabe o que você acabou de fazer?" Mark respondeu calmamente: "Sim, eu atirei em John Lennon." Minutos depois, a polícia chegou ao local, mas não tinha muito mais o que fazer. O cantor já tinha perdido grande parte de seu sangue. Quando chegou ao hospital, já estava inconsciente e sem pulso. John Lennon morreu aos 40 anos. Já o seu assassino, Mark Chapman, permaneceu calmo por todo o tempo. Ele sentou ali na calçada, no meio-fio, e continuou lendo seu livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio. E claro, tirou também o casaco para que todos vissem que ele não estava mais armado. Durante o julgamento, mais de 12 psiquiatras e psicólogos examinaram Mark Chapman, e nenhum deles concluiu que ele estava fingindo durante as sessões, e que na verdade ele colaborou com todos. Junto com o Bellevue Hospital foi concluído que ele delirava com determinados assuntos, mas era apto a ser julgado como qualquer outra pessoa, podendo apenas ter surtos de humor e emoções durante o julgamento.
No dia 24 de agosto de 1981, Mark David Chapman foi condenado à prisão perpétua, com direito à condicional após 20 anos de pena cumprida. Desde o ano de 2000, ele tenta sair em liberdade condicional, mas até o momento não teve sucesso. Atualmente, Mark Chapman ele trabalha na prisão, lavando roupas e também na biblioteca. Ele faz todo aquele tipo de serviço que os detentos fazem no local. Sua última tentativa de sair em liberdade condicional foi em agosto do ano de 2020, mas ele não obteve sucesso. Somando todas as vezes que ele não conseguiu, foram 11 tentativas. Em 2010, Chapman disse em um dos julgamentos que o motivo dele ter assassinado John Lennon é porque ele queria se tornar alguém famoso. Abre aspas. Não estava pensando com clareza. Tive uma horrível decisão de acabar com a vida de um outro ser humano por razões egoístas. Pensava que se matasse John Lennon, eu me tornaria alguém. E ao invés disso, me tornei um assassino. E assassinos não são ninguém. No ano de 2007, um filme foi lançado baseado na história de Mark Chapman. O filme se chama Capítulo 27, O Assassinato de John Lennon. Bom galera, esse então foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Só deixar um adendo aqui, talvez muitas pessoas se questionem o porquê que eu não contei com um pouco mais de detalhes sobre o assassinato de John Lennon. Bom, o motivo é muito simples. Esse vídeo eu estou trazendo para contar a história de Mark David Chapman. Então, se eu ficasse muito tempo preso no assassinato do John Lennon, eu acredito que o vídeo perderia um pouco do seu roteiro, ou seja, perderia um pouco do seu sentido. Mas, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo contando especialmente sobre o assassinato, contando todos os detalhes. Beleza, pessoal? Então eu espero que tenham gostado. Esse foi um vídeo um tanto diferente, porque você muito se vê na internet sobre o dia do assassinato, sobre os motivos, sobre as tantas vezes que o Mark Chapman tentou sair em liberdade condicional e não teve sucesso. Todos esses conteúdos você encontra bastante, mas eu, pelo menos, nunca vi um vídeo em que a pessoa contasse a história do Mark Chapman do começo até o fim, contasse toda a sua vida. Por isso que eu resolvi trazer para vocês, que eu acho que é um conteúdo bem interessante. Espero que tenham gostado. Caso gostaram, deixem o seu like para dar aquela fortalecida e também compartilhem nos grupos, compartilhem com seus amigos, deem essa fortalecida para o canal Sombras na Escuridão. Uma outra coisa também, talvez vocês percebam uma diferença na imagem, tentei colocar uma outra lente aqui na câmera que tem uma luminosidade melhor e eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, dá uma olhada nessa linda caneca do canal Sombras na Escuridão. Vou até pegar ela aqui. Olha que caneca legal para você assistir aos vídeos do canal Sombras na Escuridão, tomando o seu café, tomando o seu refrigerante aqui dentro. Para ter a sua é muito fácil, basta estar acessando um link que estará na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, deixa eu já colocar essa minha caneca aqui e é isso. Espero que tenham gostado, então eu encontro vocês em um outro vídeo de crimes, outro vídeo de mistérios, ou em qualquer outro vídeo do canal. O Insta do canal está aparecendo aqui embaixo, é sombras underline na underline escuridão. Lá eu pego muitos casos sugeridos por vocês e trago aqui para o canal. Então se não segue, segue aí, já está aparecendo aqui embaixo para você. Beleza, pessoal? Então é isso. Então inscreva-se no canal, deixa o seu like, acione o sininho de notificações e todos os outros links estarão na descrição do vídeo. Um abraço a todos vocês e eu encontro vocês em um outro vídeo de crimes, mistérios ou em qualquer outro vídeo do canal. Beleza, pessoal? Então falou e muito obrigado por ter me assistido até agora.